E hoje temos muitos assuntos importantes, como sempre, muitas polêmicas, né? Muitas questões relevantes, começando já com aquele investimento que pegou muita gente na contramão, o ouro. Ouro que subiu muito nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, teve uma valorização gigantesca e nos últimos dias acabou devolvendo, né? Caiu aí mais de $1.000 por onça. E isso foi um susto, porque, inclusive, anteriormente eu falei aqui de um relatório que tinha previsto que o ouro ia se manter alto aí durante o ano, porém não foi o que aconteceu, não é o que está acontecendo. Para a gente entender que também ouro reage a juro alto, né, pessoal? Ouro não é porque tem guerra que o ouro vai subir, não necessariamente tem uma correlação de causa e efeito. Tradicionalmente o ouro é um investimento que não rende juro e, portanto, valoriza mais quando o juro está baixo. O que não foi o que aconteceu recentemente. Recentemente a gente tinha juro alto nos Estados Unidos e no resto do mundo e mesmo assim o ouro se valorizando. Por quê? Porque bancos centrais estavam aumentando muito a sua reserva de ouro depois do Trump com a super tarifação de todas as economias. Então foi meio que na contramão de tudo que tinha acontecido antes. Né? O juro alto, mais ouro subindo, e aí guerra e ouro subindo mais ainda com bancos centrais comprando. Agora, ouro também reage à confiança no sistema. Quando em momentos de crise. Em momentos de crise. Sim. Ele não rende juros, mas historicamente ele rende acima da inflação. Então ele mantém o poder de compra no tempo. Mas é isso, porque nas crises você tem geralmente a taxa de juro caindo. Né? Quando você entra numa crise econômica, o Banco Central precisa reduzir a taxa de juros para estimular a economia. E nesse momento de juro baixo, o ouro tende a performar muito bem. Em momento de juro alto, você prefere render juro alto do que ter um ativo que não te retorna. Porque historicamente é a reserva de valor. É a reserva de valor. Ou seja, aquele investimento, aquele ativo que não tende, claro que tem as volatilidades, mas ele tende a preservar o seu poder de compra. Problema que eu li, como teve essa valorização gigantesca, que não era esperada pico por ninguém, histórico de valorização. Os investidores passaram a enxergar o ouro, pelo menos nesse momento, com um comportamento muito volátil para o seu objetivo de servir como reserva de valor. Quase especulativo. Quase especulativo. Então, quem estava buscando um ativo para proteger o seu capital e proteger o seu poder de compra, falou, opa, esse negócio está muito volátil, não vou colocar tanto dinheiro nisso. E aí começou a cair fortemente, com um comportamento oposto do que era esperado. E outra coisa interessante também é que quando você compara o preço do ouro com outros ativos, porque é muito difícil você falar, né, qual é o preço justo do ouro? O preço justo é que nem o Bitcoin, né? O preço justo é o preço que as pessoas dão pro ativo. Mas quando você compara ouro com um metro quadrado nas principais economias desenvolvidas nos centros financeiros, então ouro contra a terra, ouro contra o S&P, ouro contra outros ativos reais, o ouro estava nas máximas históricas. Então, do ponto de vista de valuation, se é que dá para falar isso, realmente o ouro estava muito puxado. Agora, teve muita gente que comprou ouro porque deu essa valorização e a pessoa deu aquela investida maior no ouro, está um pouco desesperado agora por conta da queda. Né? O que é importante saber? Que a gente já sempre falou aqui, né? A estratégia de investimento é para o longo prazo. Se você olhar a curva do ouro também nos últimos 10 anos, você vai ver que valorizou bastante. Se você olhar mais tempo, ele valoriza com o tempo. Então, não venda agora porque não vai cair, né, despencar, e esse movimento de vender que é perigoso. Muita gente mandou mensagem para mim, putz, eu tô cheio de ouro, e agora, o que eu faço? Calma, olha para o tempo, olha para o longo prazo. Só você olhar e pesquisa na internet a valorização do ouro nos últimos 10 anos. Você vai ver que é uma curva crescente, então segura, vai devagarinho, vai diversificando, que você não vai perder, não. Não foi só o ouro, porque prata também bateu recorde histórico, cobre teve grandes valorizações, então me parece que nesse começo de 2026, os investidores preocupados com tudo o que está acontecendo no mundo fizeram uma busca forte por metais. A gente sabe que prata tem uma aplicação grande na indústria, até maior do que o ouro, muitas vezes, mas o ouro é a reserva tradicional de valor. Cobre também tem uma aplicação muito grande. Houve um movimento global de buscar metais, todos agora caindo e corrigindo. Mas acho que entra esse ponto interessante de um investidor, pessoa física, muitas vezes está atrasado. Ele entra quando tudo já subiu muito. Precisa ter cuidado com essa exposição. Eu acredito que o ouro
tá ainda um investimento caro. É bom lembrar também que o ouro é o ativo, tirando treasuries, ativos livres de risco, né? O ouro é o que é o mais investido pelos bancos centrais. E os bancos centrais saíram um pouquinho de treasury para comprar ouro. Então, eu acho sim que por ele ser o único que os bancos centrais poderiam comprar, ele ficou sobrevalorizado e eu acredito que tem hedges mais baratos hoje em dia para a carteira do investidor do que ouro. Entra um pouquinho na crise do dólar também, da dívida pública. No segundo bloco. A dívida pública cada vez maior, os investidores confiando menos nas treasuries e nos títulos públicos americanos, onde que eu vou deixar meu dinheiro? No ouro. Mas eu acho bom diversificar em ouro, não é esperar movimento de subida e descida, é pensar no longo prazo e, claro, você sabe, se ainda não sabe, você, investidor pessoa física, pode investir em ouro aqui pelo Brasil, pela B3, em 2 ETFs que a gente já falou aqui, né, o Gold X, Gold 11, que acompanha o movimento do ouro, e o GLDX 11, que acompanha as mineradoras. Então é fácil, acessível, barato, e você consegue colocar ali sua diversificação em ouro, tá?